Não dependa exclusivamente de ninguém, nem mesmo de mim. Lê na fonte a lei. Você lê o material de várias pessoas, mas depois você lê na fonte. E é isso que eu vou fazer. Vamos ler na fonte o que a Lei Complementar 214 diz sobre imóveis para quem é pessoa física. Vamos ver? E aí, vamos já fazer uma introdução. Primeiro que o foco hoje é pessoa física, tá? Uma pessoa física, se ela tem imóveis, e ela recebe aluguel desses imóveis, ela vai pagar o imposto de renda sobre esses aluguéis ou aluguéis. Qual que é o correto? Alguém me... Eu não sei qual que é o correto. O Anderson, professor, assim, bom fazer comparação. É isso. Ela paga imposto de renda, beleza? Mas ela não paga ISS, uma pessoa física. Não paga ICMS. Isso não tem. E eu tô falando para você que a reforma tributária, ela afeta apenas 5 tributos: o PIS, a COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI. PIS/COFINS vira CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS e o ISS deixam de existir e viram o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Se eu estou falando para você que uma pessoa física atualmente ela não paga. Ah, um parênteses. A reforma tributária não mexe no imposto de renda por enquanto. Ela não é disso, é só para esses 5 tributos, tá? Se eu estou falando para você que uma pessoa física, atualmente, quando ela aluga imóveis ou quando ela vende imóveis, quando ela vende, ela tem até um outro imposto na transmissão, tá? Mas quando ela vende imóveis ou quando ela aluga, ela vai pagar imposto de renda sobre, se ela estiver vendendo o ganho de capital ou nos aluguéis, sobre esses aluguéis, ok? Ela não paga ISS e nem ICMS. Então, por que é que a reforma tributária afetaria as pessoas físicas? Sendo que as pessoas físicas hoje em dia não pagam ISS e nem ICMS. Não deveria afetar, não é? Já que não tem esses tributos hoje em dia. Esse seria um raciocínio extremamente lógico, mas não é assim. Essas pessoas físicas, se cumpridos alguns requisitos, podem sim ter que pagar IBS e CBS, além do imposto de renda que permanece igual, além do imposto de transmissão que permanece igual. Ah, parte de escândalo. Meus cachorros aqui. Ok? E lembra que eu estou falando de uma alíquota de IBS e CBS que vão incidir. Olha, lembrando que ainda vai ter a CBS também, tá? Se essa pessoa física se tornar contribuinte, que pode chegar até 30%. A gente não sabe ainda quanto vai ser a alíquota, mas é entre 27% e 30%. Vamos supor que seja 28%, é bastante coisa. Tá bom? Calma seu coração, porque para o setor de imóveis tem um desconto, tá? Não vai ser os 28%. Já vou te dar uma dica. Se você estiver vendendo imóvel e for uma pessoa física e tiver que pagar, você vai pagar só 50% da alíquota cheia. Então, se a alíquota for 28, você paga 14. E nos aluguéis, o desconto é de 14%. Então, se a alíquota cheia for 28, nos aluguéis você vai pagar 8,4, ok? Mas mesmo assim, você vai ter que pagar alguma coisa que não existia hoje, certo? O que a gente vai ver agora é quando que uma pessoa física será obrigada, uma pessoa física que tem imóveis, será obrigada a pagar o IBS e a CBS. Vamos abrir na fonte, certo? E eu já estou te dando a dica. Eu, Verônica, por exemplo, moro em Cunha. E é bem comum aqui, essas pessoas que têm fazendas, elas não têm só fazendas, elas têm um bocado de imóveis que elas alugam na cidade mesmo. Tem pessoa física que tem um monte de imóvel, tudo na pessoa física. Ok? Beleza? Então vamos ver lá a lei complementar. Vamos ver na fonte. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir primeiro e daqui a pouco eu divido a tela.
Você já pode avisar essas pessoas físicas que elas podem ser afetadas, não é mesmo? Vamos abrir na fonte. Oh, que bonitinho. Vamos aumentar a letra. Pronto. Prontinho. Onde é que você vai começar a estudar sobre os bens imóveis? Que eu não vou falar tudo aqui, tá? Porque eu tenho horário, eu tenho que terminar. Ó, já é 7h12, tá bom? Mas você vai... Tudo que fala de imóveis começa no artigo 251. Beleza? Olha só aqui, ó, os impactos já para as pessoas físicas. É aqui que já começa. As operações com bem imóveis realizadas por contribuintes. Então, primeiro, precisa ver se o seu cliente é ou não contribuinte. Vai ter algumas pessoas físicas que não serão contribuintes. Tá bom? A gente já vai entender aqui. Então, tudo que for operação com bens imóveis, você vai ler este capítulo. É este capítulo que se aplica. Aqui, pessoa física, parágrafo 1º. As pessoas físicas, deixa eu ver se estou dividindo, tá? Que realizarem operações com bens imóveis serão consideradas contribuintes. Olha, de quê? Do IBS e da CBS, coisa que não tinha hoje em dia. Hoje em dia não tinha ISS, não tinha ICMS, não tinha PIS/COFINS. Pessoa física não pagava essas paradas, gente. Agora ela vai ter que pagar o IBS e a CBS. Quando? Quando ela estiver fazendo uma locação. Aqui tem outros nomes, cessão onerosa, arrendamento, tá bom? Tudo nomes diferentes para operações semelhantes à locação. Vamos focar em locação? Empresa não, ó. Pessoa física que tenha imóveis. Eu, por exemplo, tenho 2 imóveis. 2 imóveis alugados e um terreno. Será que eu vou ser contribuinte do IBS e da CBS? Vamos ver. Locação, pessoa física que fizer a locação vai ser contribuinte desde que no ano anterior. Então, o que é o ano anterior? Se a gente está em 2025, o anterior é 2024, mas ainda não tem reforma tributária. Então, você tá analisando uma pessoa física em 2027. Você vai olhar para 2026 e vai ver se em 2026 ela teve receita de locação maior do que 240 mil. Eu, por exemplo, não vou ser contribuinte de IBS e CBS simplesmente porque a minha receita de aluguéis dá 3 mil por mês, que por ano, né, vai dar quanto? 10 meses dá 30 mil, 36 mil por ano, não chego nem perto de ser contribuinte. Beleza? O terreno que eu tenho está parado, ainda não construí, também não vou chegar nesse patamar aqui, ok? Mas uma pessoa física que receba mais do que 240 mil por ano no ano anterior, ela pode ser considerada contribuinte. Só que aqui tem a letrinha E, ó. E. Não basta só receber mais do que 240 mil, não. Ela também tem que ter mais de 3 imóveis alugados. 3. Ok? Então, se eu sou uma pessoa física que tem um único imóvel, 2 imóveis eu tenho, de alto padrão, caro aluguel, e recebo 300 mil por ano por conta desses 2 imóveis, vou ter que pagar IBS e CBS? Não! Porque aqui a lei está usando a letrinha E, ó. E você tem que ganhar mais do que 240 mil no ano anterior com aluguel e ainda ser com mais de 3 imóveis, ou seja, a partir de 4. As duas coisas juntos. Se vier um regulamento e falar que é um ou o outro, você vai impetrar um mandado de segurança e vai brigar por isso aqui. Porque tem que ser os dois. Os dois. Então, já sacou. Pessoa física que tem a partir de 4 imóveis e que recebe por ano mais do que 240 mil de aluguéis, vai ter que pagar
IBS e CBS. E ó, já vou te falar, é muito comum pessoa física não declarar aluguéis, viu? Esconder da receita. Não vai ter mais espaço para isso, beleza? Primeiro, porque vão inventar um cadastro de imóveis, o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é um CPF dos imóveis. Segundo, que na reforma tributária, o sistema financeiro de pagamentos estará totalmente vinculado ao governo agora, ao fisco. O tal do split payment, que é separar os pagamentos. Você faz um pagamento, não precisa nem emitir guia, o dinheiro já vai direto para o governo. E com certeza a Receita Federal vai rastrear, ok? Vai rastrear e vai cruzar dados para saber se você paga aluguel e não está declarando. Quer ver um jeito fácil? Fácil disso? Você declara o seu endereço para a Receita ou em qualquer lugar, tem o seu endereço, a Receita vê que aquele imóvel que você mora não é seu, ok? Mas você não paga aluguel para ninguém. Como pode isso? Ninguém mora de graça, ok? É só ela fazer um cruzamento e ver se está entrando na conta do dono desse imóvel algum dinheiro de algum lugar. Mesmo que você pague em dinheiro, para não passar no sistema bancário. Vamos supor que seja um dinheiro relevante, a Receita vai cruzar também. Essa pessoa que recebeu o dinheiro vai ter que gastar em algum lugar, vai fazer cruzamento de renda, gente. Simples assim, tá? Avisa as pessoas físicas donas de imóveis. Deixa eu parar de compartilhar só para ver se tem alguma dúvida, porque aqui eu já falei a regra dos imóveis. Quando é dos imóveis não, dos aluguéis. Quando é que uma pessoa física vai ser obrigada a pagar IBS e CBS nos aluguéis? Quando ela receber mais do que 240 mil no ano anterior, e ainda, né? E ainda tiver essa renda a partir de 4 imóveis. Beleza? Só confirmar se tem alguma pergunta para eu ir para o próximo. Anderson, para quem não pagava ICMS e ISS devido à nova formulação da reforma tributária, vai pagar 27%, uma baita diferença. Vai ser uma baita diferença, tá bom? A alíquota não vai ser 27%, tá? Vamos supor que a alíquota seja 28%, que é o que eu sei o número de cor. 28%. Se for na venda de imóvel, vai pagar só 50% dessa alíquota, que dá 14%. E se for nos imóveis, vai pagar 30% dessa alíquota, que dá 8,4%. Mas mesmo assim, para quem não pagava nada, ter que pagar 14% ou ter que pagar 8,4% é muita coisa. Certo? Vamos continuar lendo lá na fonte? Quem não deu like nesse vídeo, já dá, hein? Pelo amor de Deus, sabe por quê? Senão, o YouTube não entende que o negócio é bom. Não entende, não entende. Vamos ver agora na venda de imóveis. Quando é que você vai ter que pagar IBS e CBS? E pronto. Vamos continuar lendo aqui o artigo. Estou falando ainda de pessoa física, agora na venda. Venda. Vendi imóvel. Alienação ou cessão de bem imóvel, desde que tenham por objeto mais de 3 imóveis no ano calendário anterior. O que é mais de 3? É a partir de 4. Beleza? Comprei 3 imóveis no ano anterior e vendi. Sou pessoa física. Vou pagar IBS e CBS? Não! Comprei 4 imóveis no ano anterior e vendi. Vou ter que pagar IBS e CBS? Sim! Beleza? E se eu construir para vender? Que eu, por exemplo, gosto disso. Os 2 imóveis que eu tenho, eu mesmo que construí. Eu não, pedreiro. Não contratei empreiteira. Tocamos a obra. Eu e meu marido. O trabalho que deu, mas foi bom a gente aprender. E se eu construir o imóvel? Aqui o limite é menor, tá vendo? Se eu construir mais de um imóvel, ou seja, a partir de 2, nos 5 anos anteriores, eu já viro contribuinte. Então, nós estamos em 2027. Quanto que dá 2027, 5 anos anteriores? De 2022, 23, 24, 25, 26 e 27, não é isso?
Se nos 5 anos anteriores eu tiver construído 2 imóveis e vendido esses imóveis, eu vou ter que pagar IBS e CBS. Você acredita? Você acredita? E se eu tiver construído um imóvel só? Um imóvel só. Nesses 5 anos. Beleza. Não vai precisar pagar IBS e CBS. Tá de boa. Essas são as regras, então, para as pessoas físicas, gente. Conhece pessoa física que tem um bocado de imóvel? Tem um monte de pessoa física que gosta de construir para vender? Não é isso? Avise essa pessoa, porque em 2027, não falta tanto tempo assim, já começa a CBS, certo? Já começa a CBS. E eu quero descer aqui para mostrar onde que está escrito a alíquota, que esse desconto que eu falei para você, ó. Vamos descer aqui um pouquinho. Não vamos analisar todos os artigos aqui, né? Lembra que eu alinhei a expectativa no começo? Não foi? Foi! Alíquota, artigo 261. As alíquotas do IBS e da CBS, relativas, né, às operações de que trata este capítulo, que é o capítulo dos imóveis, vai ser reduzida em 50%. Se a alíquota é 28, vai ser 14. Se a alíquota for 27, vai ser 13,5%. Se for 30% a alíquota padrão, 50% de desconto dá 15%. Tá bom? Se for imóveis, as alíquotas relativamente às operações de locação, cessão onerosa, arrendamento, tudo que é locação, essa redução é de 70%. Ou seja, se eu reduzo 70% da alíquota padrão, é o mesmo que dizer que eu vou pagar apenas 30% da alíquota padrão. Se a alíquota padrão for de 28%, eu vou pagar 8,4%. E assim você vai fazer a continha. Beleza? Que maravilha! Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar. Então, estas são os principais critérios para pessoas físicas terem que pagar IBS e CBS. Verônica, como que a pessoa física vai pagar? Vai ter que montar um CNPJ daí? O que vai fazer? Vamos esperar o regulamento. Se vocês derem um Google no capítulo inteiro que trata dos imóveis, vocês vão ler muitas vezes a palavra regulamento. Muitas coisas ainda não estão claras. Quer ver um exemplo? Qual é o conceito de mais de um imóvel? Se eu tenho um apartamento e uma garagem, isso são 2 imóveis ou é um só? No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 imóveis, mas eles são construídos em um terreno só. O terreno era muito grande. Eu construí 2 para, ao invés de eu ter uma casa super grande, difícil de alugar, eu ter 2 casas para eu alugar mais fácil. Mas a matrícula é uma só. Isso é considerado 2 imóveis ou um? Óbvio que eu, Verônica, vou brigar para falar que é um. Mas na prática não é um, são 2. O que o regulamento vai falar sobre isso? Tá bom? Então, como que a pessoa física vai pagar? Onde que ela vai ter que se cadastrar? O que ela vai ter que fazer? Regulamento virá. Beleza. Tranquilo? Muito bem. Focamos aqui, então, ó, no impacto da reforma tributária para proprietários de imóveis, pessoas físicas. E o impacto você pode ter que pagar. Mas, se for aluguel, 8,4% sobre os seus aluguéis. E se for venda, 14% sobre sua venda. O jeito de calcular isso não vai ser objeto da aula de hoje, porque já é 7h30. Mas o jeito de calcular também tem uns macetezinhos que você vai reduzir a base de cálculo. É o tal do redutor de ajuste, redutor social. Leia lá o capítulo. Mas eu vou fazer aula especialmente sobre isso também. Não vai ser hoje, porque não vai dar tempo, tá bom? Beleza?